Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é o dia do fisioterapeuta e da terapeuta ocupacional e para comemorar esse dia maravilhoso dessas profissões maravilhosas, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória em como eu me tornei fisioterapeuta. Essa história começa lá em 98, 99, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Bem, eu era uma criança que eu adorava agradar. Eu adorava agradar todo mundo, eu adorava agradar minha avó, meus pais, então eu estava sempre ali tentando ser prestativa. Meu pai, ele trabalhava como carregador no Ceasa. E ele estava sempre com dor nas costas, né? Porque ele pegava muito peso. Então ele chegava em casa e gostava que eu passasse doutorzinho nele. Que naquela época era comparado a canala de velho. É, na época, nos anos 90, a gente usava doutorzinho, a gente não usava a canela de velho. Eu passava o doutorzinho no meu pai e como sempre fui pequenininha e leve, meu pai pediu para eu andar na cima das costas dele para gerar um certo alívio. Ele viu isso nos filmes que ele amava assistir do Jack Chan e sempre tinha uma mulher andando em cima dos caras fazendo uma massagem, né? Hoje em dia eu sei que é uma massagem tailandesa que usa assim os pés. Meu pai não sabia, mas me pedia para andar em cima dele para poder aliviar a dor. E as pessoas da minha família acabavam querendo me explorar também, pedindo para eu passar o doutorzinho e andar em cima das costas deles. E eu ia lá, como empreendedora que eu sou, ia lá e pedia R$ 1 a cada familiar que me pedia para fazer isso. E eu adorava fazer isso porque eu ganhava dinheiro extra e agradava as pessoas, né? Cuidava de certa forma delas. E eu falava quando era criança, minha mãe falava, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, você é fisioterapeuta, porque eu vou aliviar a dor das pessoas, eu vou tirar a dor delas. Então eu sempre, desde pequenininha, falava, você é fisioterapeuta, sempre que a mãe me perguntava. Por quê? Porque eu era uma criança diferente das outras crianças. Eu não queria ser professora e eu não queria ser médica. Eu não queria nada ligado ao hospital. Eu tinha pavor só de pensar em entrar dentro de um hospital. Eu odeio até hoje o cheiro do hospital, que me deixava... Então eu falava assim, não, isso eu não quero ser. Professora, coitada, as minhas professoras sofriam muito com os alunos. E eu falava sempre, não, eu acho que eu não vou ter paciência com as crianças. Pobre de mim, né? Porque hoje em dia eu trabalho com crianças, mas eu amo trabalhar com as crianças e eu acho que também seria uma boa professora. Mas na época eu não queria ser de jeito nenhum, que eu queria ser a fisioterapeuta. Mas aí chegou na minha adolescência, né? Adolescência, ali por volta dos 13, 12 anos, eu me apaixonei pela Revolução Russa. Não a francesa, eu não gostava da Revolução Francesa, porque eu achei que não tipo, nada assim. Mudou a sociedade e tal, mas os chicos ainda estavam no poder. E na Revolução Russa, não. O proletariado revolucionou e assumiu o controle. E as pessoas que morriam de fome passaram a ter comida, passaram a ter casa, passaram a ter isso, passaram a ter aquilo. Então, eu era completamente apaixonada pela Revolução Russa. Mas, né, eu vi que o mundo não foi assim, né? Com a Revolução Russa no início foi boa, mas depois o mundo entrou em colapso lá, né? Porque seres humanos, né? Somos seres humanos e quando as pessoas entram no poder, eles acabam deixando de ser o opressor para se tornar eles deixam de ser o oprimido para se tornar o opressor. Então eu queria fazer parte não do poder, não dos poderosos. Eu queria fazer parte daqueles que poderiam movimentar as massas, que podiam fazer com que as massas tomassem o poder e aquilo ficasse sempre sendo renovado e tudo mais. Então, o que eu queria ser? Jornalista, porque a gente sabe que no mundo a gente tem 3 poderes. A gente tem o poder executivo, a gente tem o poder legislativo, judiciário e o 4º poder, que é a mídia, a grande mídia, ela movimenta todos eles. Porque através dela, você muda o pensamento da população, você muda o pensamento das massas. Então eu queria ir lá e poder controlar esses poderes. Queria muito fazer parte, fazer jornalismo investigativo, que era a minha grande paixão. Só que aí, eu foquei, então, lá com os 13, 12 anos, eu desisti de ser fisioterapeuta, porque eu queria muito, era muito revolucionária, tava naquele, né? Amava queria fazer parte da história. E foquei toda a minha atenção a isso. No ensino médio, eu fazia parte de um projeto, que era um projeto de cinema, de audiovisual, né? Para eu poder me preparar para ser uma grande repórter algum dia. E um dia a gente foi chamado para pré-estreia de Tropa de Elite. Tropa de Elite 2. Não sei se vocês assistiram Tropa de Elite 2, mas tinha uma jornalista. E era uma jornalista investigativa. E eu, quando começou o filme, eu falei assim, nossa, uma jornalista investigativa, falando com as minhas amigas. Nossa, olha, uma jornalista investigativa. É isso que eu vou fazer quando eu me formar na faculdade. Eu vou prestar vestibular para jornalismo, você é como essa jornalista e tal. E no filme a mulher morre, é estrupada. E
depois ocultam um cadáver dela. E eu parei e pensei que eu não queria passar por aquilo, né? Eu amava o mundo, tinha meus ideais, mas eu não tava afim de morrer pelo mundo e nem pelos ideais. Então eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora da minha vida se eu deixei toda a minha atenção, né? Isso tava no finalzinho do meu último ano na escola, meu último ano do ensino médio, tava no finalzinho, e eu prestei vestibular para jornalismo em todos os vestibulares que eu fiz. Na época eu tinha que fazer vestibular, o Enem não era como é hoje, que graças a Deus você faz uma prova só e você pode entrar em várias universidades. Na época não, na época a gente tinha que fazer vestibular para UERJ, UF, UFRJ, Unirio, tinha que pagar, né, porque isso é caro, né, e eu tinha uma condição mais difícil, então eu tinha que correr atrás de isenção, tive que correr atrás de várias coisas e eu tinha feito tudo isso para jornalismo. Eu falei assim, meu Deus, mas e agora? O que eu vou fazer? E na hora de prestar o Enem, eu fiz tudo para jornalismo. E no ProUni tinha 3 opções. Eu tinha o primeiro, né, que era o jornalismo para PUC. O segundo, que era para o jornalismo também, eu botei em outra universidade. E o terceiro, eu não queria fazer em outra universidade. Jornalismo já tinha acabado as minhas opções. Então eu coloquei assim, vou botar para fisioterapia. Coloquei para fisioterapia. Não passei na PUC, porque na época eu tava tão nervosa para fazer a prova que eu fugi. Eu fugi, gente, o tema da redação do Enem. Isso é um sacrilégio. Quem tá prestando vestibular, quem tá prestando o Enem sabe como é, que você nunca deve fugir ao tema da redação. E eu fugi ao tema da redação. E eu tirei 720 na redação. Que era 1000, né? O máximo era 1000 e eu tirei 720. E vocês sabem que 720 não dava pra passar em jornalismo, né? A galera que tá tentando, não dava pra passar em jornalismo. Mas eu passei pra fisioterapia, porque a redação ela tinha peso 2 para jornalismo e para fisioterapia ela não tinha peso 2. Então, como eu tinha tirado uma boa nota nas outras matérias, né? Em matemática, nem falava matemática, ciências matemáticas, eu acho, ciências biológicas, ciências sociais, português. Eu tirei uma boa nota nessas matérias e só a redação que ficou meio capenga. Então, eu resolvi fazer fisioterapia e eu me apaixonei completamente. O primeiro ano que eu fiz foi numa universidade particular, que hoje em dia até não existe mais, que é a Moacir Bastos. E o meu primeiro ano de fisioterapia, como era uma faculdade particular, eles mostram o mundo da fisioterapia, porque eles querem que as pessoas fiquem ali, né? Querem que as pessoas amem aquele local. E, nossa, me apaixonei. Eu lembro que a primeira aula, assim, que me fez me apaixonar completamente foi quando eu vi a minha professora. Tinha uma paciente que ela teve um AVC e a mão dela estava completamente fechada, não estava conseguindo movimentar. E ela colocou a mão dela dentro do gelo. E depois que ela colocou a mão dela dentro do gelo, a mão dela relaxou e ela conseguiu movimentar a mão. Então ela pedia para ela fazer os exercícios. E era uma mão completamente fechada. E quando ela colocou no gelo, aquilo parecia mágica, sabe? Ela estava conseguindo movimentar a mão. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Me apaixonei, assim, completamente. Veio o ano seguinte, resolvi tentar novamente, porque o sonho da minha vida era fazer uma faculdade pública. A UFRJ era o meu grande sonho, então eu queria muito fazer uma universidade pública na UFRJ. Tentei de novo vestibular, dessa vez eu não fugi ao tema da redação, eu consegui tirar 850 e consegui passar para fisioterapia na UFRJ. Graças a Deus que o meu primeiro ano não foi na UFRJ, gente, porque na UFRJ, ao contrário, parecia que eles estavam querendo que a gente desistisse do curso, porque a gente quase não via fisioterapia, a gente quase não tinha contato com os pacientes, e as matérias eram sempre muito pesadas, sempre muito difíceis, e o clima da UFRJ já era um pouco diferente, assim, enquanto na UAC a galera queria mesmo fisioterapia, lá na UFRJ, como muita gente tinha tentado pra medicina que mandava, né, era como, sabe, não sei se vocês já viram aqueles filmes adolescentes que tem os populares, e a medicina eram os populares. E as pessoas sempre perguntavam assim, mas por que você fez fisioterapia? Por que você não tentou medicina? Você tirou uma nota boa, por que você não tentou medicina? Porque eu não quero fazer medicina. Simples. Não quero fazer medicina, eu quero fazer fisioterapia. Medicina passa remédio, medicina não coloca a mão, não sente ali o corpo, não modifica através de técnicas, sabe? Técnicas manuais. Olha, você tem lá cirurgias, mas eu não quero abrir ninguém, eu não quero ficar vendo sangue, eu não quero ficar vendo osso, Deus me livre. Eu quero pegar a mão de uma pessoa e dar a ela mobilidade. Eu quero ajudar essa pessoa a se recuperar. Eu quero estar ali do lado dela. Eu quero
quero ajudar essa pessoa a ter qualidade de vida, porque não adianta você viver sem qualidade, assim. E essa era uma visão muito forte que eu sempre tinha. Eu sempre brigava com as pessoas que perguntavam por que eu não fiz medicina. Eu ficava muito brava com isso, até hoje eu fico muito brava. Então nunca pergunte pra mim por que eu não fiz medicina. Eu nunca fiz medicina porque eu não quis, porque eu amo a fisioterapia. Simples, basicamente por isso. Não foi porque eu estudei pouco, não foi porque eu não passei, foi porque eu não quis, tá bom? Mas aí, depois, eu fui conhecendo mais no universo. A fisioterapia foi se mostrando mais, né? Na VJ, se mostrando mais, se mostrando mais. E eu conheci, assim, fisioterapeutas que eram incríveis, que eram os caras que falavam assim, cara, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E eu tentava seguir os passos deles. Então eu sempre perguntava, como é que você fez pra chegar até aí? E eu tinha professores, né, que eu amava, até hoje, que eu sou apaixonada, que é o Júlio Guilherme, que eu era muito apaixonada por ele, e eu achava ele, porque ele chegava assim, tratava o paciente, melhorava o paciente no primeiro atendimento, às vezes. Ele tinha uma sacada, assim, que eu falava assim, gente, eu quero fazer isso. Ele olhava, assim, pro corpo, já sabia qual é a vértebra que não estava se movimentando, qual era o músculo que estava ali mais tenso. Ele olhava pro paciente, ele sabia as coisas, sabe? E eu queria ter muito aquele poder de avaliação. E ele falou pra mim que tinha aprendido muito isso na osteopatia. Eu falei assim, não, vou ser osteopata. Vou fazer fisioterapia. Depois que eu terminar a fisioterapia, eu vou fazer a especialização em osteopatia. E tinha uma outra fisioterapeuta também que eu admirava muito, porque durante a faculdade eu participei do grupo de pesquisa em DTM, que é as disfunções dessa articulação, né, da boca. E uma grande fisioterapeuta dessa área era a Daniela Biasotto. E eu perguntei pra ela também, como é que você chegou até aí? E ela foi falando os cursos que ela fez, e entre eles, osteopatia. Falei assim, Júlio, osteopatia. Daniela, osteopatia. Vou fazer osteopatia. Terminei a faculdade, fui atrás da pós-graduação e a pós-graduação estava R$ 900 a mensalidade. Falei assim, eu, né, saí de uma faculdade pública, voltando para minha realidade, né, que era, meus pais não tinham condições de pagar uma pós-graduação para mim, recém-formada, não estava ganhando aquele dinheiro que dava para pagar uma pós de R$ 1.000, e eu ainda por cima queria me casar, então vamos esperar um pouquinho, esse sonho vai ter que ficar para depois. E esse sonho foi ficando, né? Primeiro fui lá, casei, montei a minha casa, tive meu filho, me formei em Pilates, RPG, comecei a trabalhar com isso, me apaixonei, amo demais trabalhar com exercício, trabalhar com postura, trabalhar principalmente com coluna, adoro cuidar de problemas relacionados à coluna. Passei no concurso, né, na prefeitura de Paracambi, e aí o meu chefe, o Sandro Vitorino, resolveu começar, ele terminou quiropraxia e começou a osteopatia. Ele falava tão bem, gente, o que é EON é assim, a EON é assada, a osteopatia de Madrid, a escola de osteopatia de Madrid, que era, na verdade, assim, o Júlio tinha feito lá, a Daniele tinha feito lá. E lógico que eu queria fazer na escola de osteopatia de Madrid. E meu chefe estava lá, então, meu chefe falou assim, começa. Eu falei assim, mas é tão caro. Começa, porque se vê o que você quer, você tem que correr atrás do que você quer. E eu com um filho pequeno, né, meu filho estava com 2 anos, 2 anos não, meu filho estava com 1 ano quando eu entrei. Eu falei assim, quer saber? Eu vou entrar. E comecei. Estou no terceiro ano de osteopatia na escola de osteopatia de Madrid. Consegui me formar na fisioterapia pela FRJ, consegui fazer a minha pós-graduação em osteopatia, e cada dia mais eu sou apaixonada pela minha profissão. Cada dia mais eu agradeço a Deus por ter me colocado ali, por ter visto aquele filme, ter desistido completamente do jornalismo, porque eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou hoje com a fisioterapia. Ela me proporcionou amigos, professores, pessoas da qual eu posso me inspirar. Eu me inspiro demais, assim, nos meus colegas de profissão. Eu me inspiro demais, sabe? Os meus professores, eu amo demais. Eu me inspiro com os meus pacientes, eu aprendo tanto com eles. E eu passo tudo que eu posso pra eles, assim. Eu quero estar sempre do lado deles. Eu tô sempre disponível a ajudá-los, porque foi pra isso que eu me formei. Foi pra isso, pra ajudá-los. E eu amo ser tão prestativa pra eles, sabe? Eu me sinto muito importante, eu me sinto muito feliz e realizada. A fisioterapia me proporcionou uma família em que eu posso dar as coisas pro meu filho, as coisas que eu não pude ter quando eu era criança, e hoje a gente pode dar pro meu filho.
para minha família. A minha mãe era sonho da vida dela era ir num bondinho do Pão de Açúcar, e eu pude proporcionar graças à fisioterapia. Ela adorava viajar e eu pude proporcionar várias viagens para minha mãe. E eu só tenho a agradecer essa profissão tão linda. E, gente, conheça um pouquinho mais do meu trabalho, me ajuda a divulgar, porque eu quero que as pessoas aprendam que elas podem melhorar não só por remédio, não só por cirurgia, que isso é o último recurso, mas elas podem melhorar através de exercícios, através de técnicas manuais, através de um pequeno ajuste que pode mudar a vida delas inteira, que elas podem sentir alívio e vontade de viver com qualidade. Até a próxima e fiquem com Deus.